Dia, vocês estão bom? Eu estou bom e eu espero que todos vocês também estejam. Bora para mais um bate-papo rápido aqui, mais um café com câmara, e hoje vão ser só 3 tópicos e de fato eu não vou me alongar para discorrer acerca deles. Não é com alegria que eu trago uma informação, no caso o terceiro, que concluirei a transmissão hora feita, mas é importante que vocês saibam. Nossa cidade está quebrada, tá? Eles conseguiram falir com o orçamento público municipal da nossa cidade, ou seja, o dinheiro que vocês pagam através dos impostos tão suados não será suficiente para liquidar as contas que a prefeitura já contraiu no decorrer desse período. A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui com os senhores, eu já explanei acerca disso de forma superficial, mas ontem eu tomei conhecimento através de um boletim de ocorrências que obviamente é público. Eu fiquei sabendo por terceiros e procurei mais informações acerca do que aquele imprestável, aquele irresponsável do vereador da Salsicha fez com o servidor público em horário e local de trabalho do mesmo, né? Com a sua megalomania tal qual a do prefeito, que sobem em uma gilete e se acham os maiorais, se consideram os donos da cidade, agrediu de forma violenta, e eu não estou me referindo de maneira física não, mas de maneira muito baixa, invadindo um local público sem a devida autorização, sem pedir licença, entrando como se fosse dono e atacando uma pessoa que estava trabalhando. E diga-se de passagem, trabalhando, não estava fazendo absolutamente nada de ilícito que concernesse a fiscalização do referido vereador. O vereador foi lá única e exclusivamente para afrontar o servidor que estava em seu local de trabalho, única e exclusivamente porque a ideologia dele, obviamente, não é parelha com a do insano do vereador da Salsicha. Eu vou dividir isso posteriormente, mas eu quero respeitar a vontade da vítima, digamos assim, porque já vi em redes sociais aqui postagens que ele tem feito, que ele vai estar abordando o assunto. Portanto, eu não vou dar publicidade acerca de algo que não foi cometido diretamente contra a minha pessoa, mesmo que eu tenha tomado conhecimento, mesmo que o fato seja público, em respeito ao servidor que estava trabalhando. Então eu vou deixar ele conduzir da melhor maneira que ele entender, e assim que ele o fizer, depois eu divido com os senhores o boletim de ocorrência lavrado em face dos fatos acontecidos, né? E o vereador da Salsicha é tão covarde que nem esperar a polícia para arguir, né, se é que existia algum argumento que ele pudesse colocar ali à hora para justificar a insanidade que ele cometeu, ele não fez. Ele fugiu covardemente do local, né, deixando aí transparecer um pouco mais do que já tantas características nefastas dele demonstradas para a população guapense. A segunda coisa, pessoal, eu quero dizer para vocês refletirem acerca da questão que, infelizmente, alguns parasitas de políticos, pessoas que não conseguem sobreviver e só galgaram alguma posição na vida através de alguma articulação nefasta, duvidosa, tais quais, né, possíveis apostilamentos ilícitos, né, tendo alguns servidores falsificado a assinatura do ex-prefeito Luciano Maciel para conseguir o benefício. Para deixar mais claro para vocês, existe a suspeita de um determinado, que eu não vou citar o nome, obviamente, de um determinado servidor público que passou em um concurso público municipal para agente de serviço 1, no caso, o salário dele hoje com os quinquênios e outros benefícios que acumularia durante o período, mais a colocação para a qual ele passou, né, e isso daí é mérito dele, ele não receberia mais do que um salário e meio, na melhor das hipóteses, 2. Então, pessoas ligadas ao ex-prefeito Luciano Maciel, que eu não sei por que cargas d'água também não averigou isso daí, e não sei por que cargas d'água, caso isso seja verdade, né, aonde ele estava na cabeça de ensinar uma pessoa a fazer uma assinatura parelha com a dele,
mas diversos servidores e ex-servidores, pessoas sérias, me apontaram que é fato, tá? Não estou afirmando, não posso garantir porque não tenho provas, mas de que esse referido servidor falsificara a assinatura do ex-prefeito Luciano Maciel no momento que esse estava em viagem para garantir que ele passaria de um cargo de um salário e meio para um cargo de quase 10 mil reais por mês através de uma assinatura falsa. Então são rumores que foram tragos até mim, que se Deus iluminar para que um dia eu receba a honra através do pleito, e aí eu vou entrar no segundo ponto, para representá-los de alguma maneira, eu vou fiscalizar isso, eu vou levantar esse tapete, eu vou buscar por A mais B documentos, análise grafotécnica para entender se de fato isso daí é verdade ou não, porque se é verdade, isso é um crime absurdo e eu não duvido nem um minuto pelas características já conhecidas desse referido servidor, né? Um homem que não tem princípios, que os propósitos dele não passa da necessidade de lamber políticos, ora Luciano Maciel, ora prefeito Nelson Lara, agora o médico que se coloca como pré-candidato. Então é um parasita que vive aí lambendo para poder garantir os benefícios escusos que ele sempre recebeu. E deixando claro para vocês mais uma vez que me questionam, porque vez ou outra uma pessoa me pergunta, novamente eu deixo claro, eu não tenho em absoluto nada contra nenhum pré-candidato, em absoluto nenhum pré-candidato que eu tenha tomado conhecimento, porque alguns eu fiquei sabendo, mas eu imagino que é piada, né? Aí no caso eu tenho contra sim, porque já chegou rumores de que a presidenta Elizabeth Florencio sairá como candidata a prefeito e eu quero entender que isso é piada, né? Porque burrice tem limite. Eu acredito que a nossa gente é inteligente o suficiente para ter sofrido tanto e cair nas garras de uma mulher tal qual esta que ora divido com os senhores. Então, dos pré-candidatos que estão aí despontando, Leila Milton, Didi Franco, a moça que ficou falando lá na reunião do Santo Antônio, aí, coisas que ela não tem o menor conhecimento de causa, o médico que se desponta aí como pré-candidato, eu respeito absolutamente, integralmente, cada um deles dentro do que concerne os caminhos pessoais. Tem algumas questões políticas, tais quais eu não consigo entender uma pessoa se colocar à disposição da população guapiense sem nunca antes ter feito absolutamente nada para servi-la. Então isso para mim é algo insano. Palavras, como diria o bom e velho dito popular, falar até papagaio fala. O que a população precisa é de ações, e a nossa cidade está afundando e nós não estamos vendo ação nenhuma. Ah, mas o que um pré-candidato pode fazer? Pode fazer coisa demais. Pode levar denúncias ao Ministério Público, a Polícia Federal, pode levar denúncias, oh meu Deus, como é que está me fugindo o nome desse jeito? Ao Tribunal de Contas do Estado, para que haja uma intervenção dos órgãos que realmente possam coibir essas atrocidades. Então, são diversas ações que esses pré-candidatos poderiam estar tomando a favor da população. Houve inúmeras ações trazidas por este que vos fala, junto com as pessoas que apoiam a nossa causa, tal qual a gratuidade da balsa, das balsas que fazem as travessias nas nossas águas. Não houve manifestação e atitudes proativas a favor da população por nenhum desses pré-candidatos. Então é isso que vocês têm que refletir, em especial com o pré-candidato médico que está aí sendo apoiado por esse servidor que eu digo a vocês que é suspeito de falsificar documento público para hoje estar recebendo mais de 10 mil reais dos tributos que vocês pagam. Eu não posso respeitar uma trajetória política nesse sentido. Como médico eu o respeito, eu teria plena confiança de levar meu filho para poder ser atendido por ele. Eu tenho certeza e convicção de que é um bom homem, de que é uma boa pessoa, de que é um bom profissional. A única questão que eu coloco é a questão das pessoas que ele está ligada. Eu estando dentro do gabinete do deputado Rodrigo Lopes em Andradas, o Rodrigo ligou para o presidente do partido que hoje está conosco, e esse presidente do partido falou
Eu ouvi no Viva Voz, não foi ninguém que me contou, que um ex-prefeito, e não precisa dizer qual foi o ex-prefeito, não foi o Luciano Maciel, tá? Que um ex-prefeito ligou para o presidente do partido dizendo que o advogado suspeito de cometer essa fraude, né, essa possível fraude de falsificação de assinatura, entre tantas outras mais, entrou, articularia para conseguir o partido para ele. Então eu pensei, meu Deus, uma pessoa que inclusive eu fui atrás, conversei, me aconselhei com ele inúmeras vezes. A hora que resolve buscar um caminho na política municipal, já vai se ligar a esse tipo de gente, ao periquito loiro da OAB, ao invés de ter vindo conversar com a gente primeiro, ao advogado suspeito de falsificar documento público para levar vantagens, e a inúmeras outras pessoas, tais quais os dois irmãos, né, que estavam lá debaixo da asa do prefeito e hoje já não estão mais, hoje se dizem oposição. Fora estes, tantos outros mais. Então esse tipo de comportamento político eu reprovo, e é só por isso que eu teço uma ou outra crítica direcionada única e exclusivamente à questão política, nunca à questão pessoal. Então, esse servidor em especial, suspeito de ilícitos, ele tem aí difundido que, como é que coloca inelegível? Primeiro que é uma imoralidade, é uma questão porca, porque o que foi feito com vocês primeiro, porque eu era só o cargo, ocupava só o cargo que vocês concederam, o que foi feito primeiro, antes do ataque a minha pessoa, foram vocês, 386 pessoas, que foram atacadas covardemente, vocês não foram respeitados. Simples assim, eu não roubei, eu não maculei, eu não cometi crime, tanto que a justiça mostrou 1, 2, 3 vezes, Ministério Público arquivou, eles gastaram uma bagatela para recorrer da decisão, o Judiciário acompanhou, eles recorreram, o Ministério Público Estadual novamente arquivou e ainda dando, né, um chega para lá no periquito loiro da OAB, dizendo em claras palavras, se ele quer ter a prerrogativa de denunciar, que ele estude, já que ele tem tanta experiência, passe num concurso e vire promotor. Portanto, não houve crime, não houve dolo, não houve absolutamente nada aos olhos da justiça. E os fatos são esses. Mas o vereador da Salsicha deixou claro essa semana, mais claro do que nunca, isso tudo que eu estou falando, que foi um crime, que foi um conluio por parte desses covardes, para poder arrancar de uma cadeira do povo alguém que estava trabalhando a favor do povo. Então o que aconteceu foi isso. E eu pergunto a vocês, prefeito Nelson Alves Lara, no seu 4º mandato, para concluir o seu 2º mandato. Ele foi eleito como? O senhor se lembra? Bom, muito bem, ele foi eleito na condição tal qual eu estou. Ele foi eleito sob júdice. A condição política dele foi sendo discutida durante o processo eleitoral. Ele venceu o processo eleitoral e assumiu o cargo em cima de uma simples liminar que poderia ter sido revogada a qualquer momento. O processo não foi julgado pela morosidade, infelizmente, da justiça. E ele, possivelmente, eu acredito que não, mas não por esse motivo, eu tenho convicção de que ele não termina o cargo dele, mas não por esse fato dessa liminar que ainda não foi apreciada e do processo que não teve julgamento de mérito. Mas o prefeito Nelson concorreu e foi eleito e está aí no seu 2º mandato sob júdice. Logo, eu também posso ter a minha condição política discutida no processo eleitoral, caso a população entenda que eu possa representá-los. Eu não tenho por que ficar fingindo, trazendo informações duvidosas para os senhores, não. Existem 3 processos ainda para serem analisados. 1 em 2ª instância, 2 em 1ª instância. Aliás, 2 em 2ª, 1 eu deixei para lá porque não tinha possibilidade. O 2º está lá em cima, ele vai ser discutido. Tem um excelente prefeito que no momento oportuno eu quero dividir com os senhores, faço questão de dividir essas informações. Por hora eu não farei, por questões óbvias,
Mas esse prefeito está nos dando todo o suporte, hein, ô Danilo? Todo o suporte que nós precisamos, em todos os sentidos, para que nós tenhamos condições de estar à disposição da população guapiense. Tudo que tem sido feito é dentro da legalidade. Não recebo dinheiro do prefeito, mas ele me ajuda com conselhos, colocou o corpo jurídico dele à nossa disposição para a gente tentar, de alguma maneira, estar disponível para servi-los. Simples assim. Não fiz, não faço e não farei como esse prefeito. Não gastarei dinheiro público, muito menos o pouco que eu ganho, para bancar advogados para reverter um crime que foi cometido contra mim. Não, isso daí eu faço batendo o meu joelho no chão, orando, pedindo a Deus, pedindo desculpas pelos erros que eu cometi, e foram muitos, mas não de ordem moral e política. Eu cometi erros de me exceder, cometi erros de deixar o meu sentimento se esvair inúmeras vezes de maneira que eu poderia ter me contido mais, mas todas as minhas críticas foram justas. Eu trabalhei, eu não roubei, eu não ganhei lote que eu tenha colocado em nome de laranjas, como isso é habitual, não só aqui, como em inúmeras outras cidades, no país inteiro, mas aqui é muito mais acentuado essa prática. Haja vista que, deixa eu terminar esse segundo tópico para passar para o terceiro e finalizar. Então, pessoal, tenham tranquilidade. Caso vocês desejem, e entendam que eu posso representá-los, eu estarei disponível, eu estarei à disposição da população guapiense. Eu, Áurea, Rafael, tantas outras pessoas no nosso grupo, Gustavo, eu falo e depois me vem uma certa preocupação de ter citado alguns nomes, porque eu não quero esquecer de pessoas importantes. Tenho sido aconselhado, o Dolair lá da Jacutinga, a família dele, pai dele, mãe dele me receberam de braços abertos. O senhor Rogério de Santo Antônio, tantas pessoas boas têm me aconselhado e eu tenho certeza que estarão conosco nessa caminhada. Portanto, a única coisa que nós precisamos é de vocês. Que vocês tenham calma, tenham tranquilidade, não caiam nessa bicaria, nesse somebody love, que o advogado que ganhava 1.000 e hoje ganha 10.000 às custas de vocês e de uma possível assinatura falsa que está apoiando o pré-candidato. Não acreditem nisso que está sendo entregue para vocês, porque isso é mentira. Já mostrei, tudo que eu falei eu fiz, por mais que eu tenha me excedido uma vez ou outra. Mas tudo que eu prometi no momento que eu me coloquei à disposição como vereador, eu fiz. Então eu não estou vindo aqui falar que eu acho, fazer promessas insanas, escabrosas. Eu fiz exatamente aquilo que eu prometi, eu aproveitei desse período para fazer uma faculdade de administração pública. Eu estudo minuciosamente todos os dias. Quase, obviamente, tem finais de semana, dias que eu estou cansado, mas quase todos os dias eu estudo os recursos que entram, os recursos que saem, para entender como o município tem recebido verbas, como essas verbas estão sendo gastas, para chegar lá na frente, ter capacidade, em conjunto com pessoas que também desejam o mesmo e que também têm essa capacidade, porque não é a nossa intenção lotear como foi feito a prefeitura de Aspone para depois deixar bons servidores passar esse dissabor que eles estão passando. Ter que demitir os bons para sustentar os ruins, isso é errado. Eu nunca generalizei o corpo de servidores da prefeitura, eu soube muito bem diferenciar quem são bons. Eu teci algumas críticas, diga-se de passagem, erradas, em dados momentos, acerca de uma determinada servidora, que sim, estava dentro do gabinete, junto com o prefeito, mas é uma excelente servidora. Muito possivelmente, caso nós tenhamos êxito, será uma honra poder trabalhar com ela, contar com o conhecimento que ela adquiriu durante esse tempo que ela está na administração pública. Não vem ao caso estar dividindo o nome aqui agora, por inúmeros motivos que os senhores já sabem bem. Então, eu estudo, eu pratico tudo aquilo que eu falei há 4 anos atrás. Pratico todos os dias o que eu falei há 4 anos atrás, como se eu fosse um atleta, que eu não sou no caso, mas eu exercito
as minhas palavras, para que elas um dia possam se converter em ações como foram convertidas quando vocês me deram o direito de representá-los. Então, mais uma vez, repito, estejam tranquilos, eu estarei à disposição de cada um de vocês. Isso pode acontecer amanhã, pode acontecer depois, ou pode acontecer no momento da candidatura ou durante o processo eleitoral, já que tem um tanto de pessoas se colocando como pré-candidatos. Caso a população entenda que eu possa representá-los, eu também me coloco à disposição. Não é crime, eu não estou vindo aqui pedir voto para ninguém, eu não estou fazendo campanha, eu estou arguindo assuntos acerca de política. Qual o problema de falar para os senhores que eu estou pré-candidato? Então, já que a questão que eles tanto batem é essa, eu garanto aos senhores, eu sou pré-candidato. Vai depender de vocês, se vocês aceitarão ou não. Caso vocês aceitem, eu estarei apto a representá-los. Garanto isso a vocês. Para finalizar, quando eu digo que estudei, que li, que batalhei e que o que mais me traz de sabor em ver pessoas falando que querem ser prefeitos, prefeitas, é que querer todo mundo quer. Agora, o que vocês fizeram para isso? Não precisava estar vereador, não precisava ser nenhum gênio, bastava ter procurado informações, como eu tenho procurado durante todo esse tempo. Hoje, pessoal, infelizmente a nossa prefeitura está falida. Se o 9 dedos lá em cima, e eu duvido que ele esteja disposto a contribuir, haja vista que não diminuindo a nossa cidade, que é a melhor e maior do nosso país, em questões de beleza, de pessoas, mas ela é muito pequena para chamar a atenção do governo federal a ponto de estes direcionarem socorro, porque o Titanic vai a pique. Garanto a vocês, matemática é uma ciência exata. Não dá para ficar tratando com, é assim ou é assado. Não, não é. 2 e 2 são 4. Receitas e despesas. Vou tentar trazer de uma maneira bastante simples para que os senhores entendam. O que seriam receita em nossas vidas? Aquilo que você recebe advindo do seu trabalho ou de algum investimento que você tenha feito. Então, se você ganha 10 mil reais por mês e gastar 11 todos os meses, ao final de 12 meses você deve 12 mil reais. Vocês estão entendendo? Você ganha 10, gasta 11. Todo mês você vai acumulando um déficit de 1.000 reais. Ao final de 12 meses, você deve 2 mil reais. Isso acontece cotidianamente nas nossas vidas. Na minha aconteceu inúmeras vezes. Parte delas por inexperiência, parte delas por irresponsabilidade. Então a vida vai ensinando e vai moldando. Parte delas por tragédias, por efeitos que não são previstos por nós. Isso acontece. E se isso tivesse acontecido na prefeitura, advindo de algo externo, como aconteceu no Rio Grande do Sul, suponhamos, aconteceu uma tempestade, uma tragédia, o município teve que despender recurso próprio para poder ajudar a gente que está desabrigada, para poder cobrir casas que foram destelhadas, né, que sequer eles conseguiram cobrir as lá do São José, mas a narrativa da presidenta continua sendo maquiavélica e mentirosa. Então você tenta entender, opa, aconteceu algo externo. Você, pai de família, às vezes fica desempregado, como eu fiquei, e acumula algumas dívidas. Isso acontece na vida de qualquer um, isso acontece em empresas, isso acontece no setor público. Só que no setor público é diferente, porque quem paga a conta é você, sou eu. E eles não têm responsabilidade, infelizmente, não têm responsabilidade. Então eles gastam o dinheiro como se o dinheiro fosse deles. Por quê? Porque não dói no bolso deles. A hora que faltar, não vai faltar para eles, tenham certeza. Porque eles vêm de uma longa trajetória sugando cada gota que eles conseguem sugar do nosso sangue. Então o APE hoje conta com um déficit, nada mais, nada menos, de 16 milhões de reais. Eu estou falando de fatos. Não foi ninguém que me contou, não foi nenhum passarinho que me soprou isso na orelha. Fui eu que busquei as informações, somei, dividi e cheguei a essa cifra. Nessa última gestão do prefeito
Nelson Alves lá, se é que isso pode ser chamado de uma gestão, hoje não, minto, setembro, tá? Que os dados são até o mês de setembro, nós estamos em outubro. Então, até mês passado, o município tinha acumulado a bagatela de uma dívida de 16 milhões de reais. 16 milhões de reais. Repito. E aí? Para quem que vai ficar essa conta? Quem vai pagar? Prefeito sai daqui a pouco, bate asa ou não. E aí? Quem paga? Será que o advogado que está fazendo a campanha do médico não enxergou isso? Está estando lá do lado do prefeito, estando lá dentro da FAG, vendo todos os repasses que foram feitos para a FAG, cultivar braquiária, picão. Será que ele não viu isso? Porque eu vi, mesmo depois que arrancaram o meu mandato. Eu continuei buscando informações, eu continuei denunciando, eu continuei fazendo tudo o que eu poderia fazer para frear essa insanidade. Eu vi. E agora, José? E agora? A conta chegou. Fornecedores sem receber. Boas pessoas sendo demitidas injustamente. Concurso que foi feito e por mais que eu tenha as minhas ressalvas, ao menos no que tange a execução das provas, eu acredito, dentro do que eu tomei conhecimento, que não houve fraude, pode ter havido direcionamento na hora de elencar os cargos disponíveis ao concurso, mas no que concerne a execução, as pessoas que realmente passaram no concurso, passaram mesmo. Elas vão ser agraciadas, colocaram dinheiro, se empenharam, estudaram e agora não vão ter condição de assumir. Por quê? Porque o município está quebrado. Porque o prefeito não tem dinheiro para pagar. O prefeito não, o poder público, né? Porque o prefeito gastou o nosso dinheiro com salgadinho, com picolé, com a queima do alho, que com todo respeito à referida instituição Hospital do Câncer, que merece sim apoio, mas se esse imbecil tivesse pego o dinheiro que ele gastou e tivesse direcionado para a instituição, ele teria feito algo muito nobre, mas ele não fez. Gasta-se 200 para arrecadar 10. É a matemática do PT. É a matemática do Nelson Lara, do grupo dele, que os pré-candidatos... depois eu entro na sua casa, tomo um cafezinho, faço um tanto de promessa, falo que eu sou diferente do prefeito, mas ando com os advogados dele. Falei em advogados, mais de R$1 milhão que esse prefeito gastou com advogados. Mais de R$1 milhão. Com apostilamentos, no decorrer do período dessa última, não posso falar gestão, dessa última desordem que ele está promovendo na nossa cidade, quase R$4 milhões. Quase R$4 milhões. Rosquinhas, pipocas gourmet, bolos, compotas, diária para os seus boys, jovens, assessores, já passou de R$500 mil só esse ano. Só esse ano. Analisem os anteriores. Com certeza eu ainda não fiz esse estudo minucioso, mas passou de R$1 milhão. Enquanto isso, meninos e meninas nas escolas públicas, em especial as meninas, porque o menino quando vai fazer xixi, ele não tem a necessidade do papel higiênico, mas a menina tem. E ela precisa passar pelo constrangimento e falar: tia, me arruma o papel, eu quero fazer xixi ou eu quero fazer cocô. Criança, na maioria das vezes, existe uma timidez intrínseca. E eles fazem com que as nossas crianças passem por isso. Aí vem com a desculpa esfarrapada: não, porque tem menino que joga o papel higiênico inteiro dentro da privada. Isso não cola. Isso não cola. Não justifica. Não justifica. Um ou outro pode até fazer. É muito fácil descobrir quem fez. Chama os pais de quem fez e tenta conseguir um caminho para orientar essa criança a não fazer mais. Não, é mais fácil guardar o papel higiênico, fornecer salsicha vencida, ou entregar não mais do que arroz com ovo, que graças a Deus é um alimento sagrado, mas nós pagamos por mais. Os impostos que nos são cobrados, eles poderiam ser direcionados para dar realmente uma alimentação adequada.
Ah, os mimizentos, o Thiago está falando mal da comida das escolas. Eu não estou falando das cantineiras. Minha avó foi cantineira. Tenho o maior respeito do mundo por elas. Estou falando mal dos políticos. Que enquanto lá no gabinete tem bolinho, pipoca gourmet, compota, são milhares de reais gastos para encher aquela barriga grande do prefeito e dos capachos dele, nossas crianças têm que comer salsicha vencida. Enquanto isso, o vereador da salsicha bate palma e defende. Dá para entender? Pois bem, PL 52 de 2023. Eu fiz um estardalhaço danado com relação a esse PL e farei de novo. Agradeço a você, Celcinho, que pediu vista, se bem que eu tenho certeza que não adiantará, mas o PL discorre da seguinte ementa: autoriza o município a realizar permuta ou desafetar e alienar áreas institucionais de loteamentos que estão nas áreas de expansão urbana de Guapé, para investimentos em infraestrutura e dar outras providências. Vou ler de novo. Autoriza o município a realizar permuta, desafetar e alienar áreas institucionais dos loteamentos que estão nas áreas de expansão urbana de Guapé, para investimentos em infraestrutura e dar outras providências. Vou traduzir para os senhores o que esse projeto tem como objetivo. Eles já modificaram o perímetro urbano, votado e aprovado lá na Câmara, para contemplar outras áreas e outras grandes áreas, como áreas urbanas, então isso já está definido. E com isso, a negociação ocorre da seguinte forma: olha, e eu não estou falando aqui de ilícito não, tá? Olha, o empreendedor, o empresário, você que tem uma área aí na margem da represa, o correto seríamos, né, nós exigirmos uma avenida de frente ao lago, para que o pobre tenha acesso, possa ir com a sua família, parar no restaurante de frente ao lago, para caso ele queira, ele descer com a sua canoinha e ter um porto, para que ele tenha o direito que o rico consegue comprar, porque ele é gente. O pai dos pobres aqui, que fala que gosta de pobre, está cercando toda a orla do município. Toda. E você e eu possivelmente não teremos condições, porque eu não tenho dinheiro para comprar um lote de 500 mil reais de marina. Eu não sei vocês. Eu acredito que a grande maioria não tenha. Mas é o que o pai dos pobres faz. Então ele negocia com os empresários e fala: não, vamos deixar isso para lá, a gente fecha, não precisa fazer orla, tá? Não precisa ter avenida de frente do lago. Aí você direciona X lotes de área institucional para o município, porque o município vai precisar. Depois o município pega, vende e investe em infraestrutura. Aí depois da transação realizada, o prefeito manda um projeto para a Câmara pedindo autorização para realizar a permuta, desafetar ou alienar os imóveis recebidos. Feito isso, o prefeito tem uma fortuna na mão de áreas institucionais. Aí ele vem com uma outra empresa: olha, eu preciso de fazer um asfalto na rua X, um asfalto de qualidade, como foi feito nos bairros aí que estão, como ele diria, esfarelando, que não aguentaram mais que um ano. Faz lá que eu te dou X lotes ali. Aí o prefeito manda, aí eu não preciso nem mandar não, ele já tem autorização. Ele já tem um cheque em branco, que os patetas com certeza concederão a ele. Aí o prefeito pega 10 lotes em uma área nobre, dá para uma empresa lá do Pará, suponhamos. A empresa do Pará vem aqui, faz uma porcaria de um serviço. Depois desses 10 lotes, quem sabe se fica só na mão da empresa do Pará, quem sabe a empresa do Pará não é uma empresa caridosa, e fala assim: ah não, até eu vi essa pessoa lá em Guapé, conheci um vereador, ele é muito bom. Quem sabe desses 10 lotes que o prefeito me deu para fazer essa referida obra, eu não pego a metade e divido com os bons vereadores que aprovaram o projeto? Não sei, eu só estou trazendo suposições aos senhores. Então a Elizabeth Florencio bateu o pé, sapateou, esperneou, porque pedir vista do projeto, por quê? Porque estão loucos para aprovar isso daqui, para ver se o município consegue fazer dinheiro de alguma maneira, porque Guapé está quebrada, Guapé está falida. E enquanto isso,
O prefeito anda de carrão com seus boys, jovens assessores, comendo do bom e do melhor, enquanto eu faço força para emagrecer, ele só engorda à custa do meu dinheiro, do seu dinheiro, e à custa da desgraça alheia. Aí mete financiamento, e mais financiamento, e mais endividamento, e mais endividamento. Não vai ficar para eu pagar. O próximo que cair lá pega uma bomba do tamanho do mundo, não dá conta de resolver o problema. Por quê? Porque infelizmente a maioria quer fazer a boa e velha política, quer continuar seguindo o mesmo caminho, e obviamente isso aí é a receita da tragédia. Nós já vimos isso acontecer num passado bem recente. E se vocês não estiverem atentos, estaremos próximos a ver tudo acontecer de novo. Aí depois não adianta não. Servidor público, não estou criticando de terem feito. Foi justo, deveriam ter feito mesmo. Eu já defendi inúmeras vezes. Já critiquei e por mais que ele não goste, continuarei criticando. A desculpa que ele me deu é esfarrapada, não cabe, não serve. Eu não acredito porque eu conheci e conheço os fatos. Teria outros meios sim para não ter acontecido atrás de salário. Que se dane. Se não gostou, você acabou com o meu nome falando isso. Não acabei com o seu nome, estou falando a verdade. Estou falando a verdade. Eu senti na minha pele. E era só eu. Agora tinha pessoas ali que a esposa e o marido trabalhavam na prefeitura, concursados, tá? Gente boa, que ficou a esposa e o marido 5 meses, 4 meses sem salário. Isso está certo? Aí a hora que acontecer de novo, vai ser tarde. Vai ser tarde. O Thiago está vindo aqui comemorar a desgraça. Não estou feliz com isso não. Nem um pouco. Não queria ter motivo nenhum para estar falando isso com os senhores. E, mais uma vez, contrariando o que eu disse, eu nunca consigo falar pouco, por mais que eu seja orientado por isso, por pessoas que gostam de mim, porque fica cansativo, as pessoas não assistem tudo, mas eu sou assim. Eu não consigo ter habilidade para sintetizar informações tão importantes como essa agressão de um servidor público. O que é isso aqui, gente? Eu escrevo, depois eu não entendo a minha letra. Da minha inelegibilidade, eu só pus inelegibilidade, né? Que está perto de ser discutido, e se não for, vai ser discutido durante o processo eleitoral. E desse rombo nas contas públicas. Eu não consigo sintetizar isso e falar em 1 minuto e meio para caber em um Reels, para dividir com os senhores no Instagram ou no WhatsApp. Então, para concluir, não estou feliz com isso. O apé está quebrada, apertem os cintos. Em especial, o meu respeito a vocês, bons servidores, mas não estou falando para apavorar, mas já comecem a pensar em meios, tá? Para sentir, de alguma maneira, o impacto do que está por vir. O barco está afundando, infelizmente. Enquanto isso, quem poderia estar contribuindo de alguma maneira, buscando juntos, poderia ser tudo juntos, juntar todos os pré-candidatos, vamos deixar nossas diferenças de lado. A gente deixa bandido de lado, porque com bandido eu não dialogo. Vamos deixar os bandidos de lado. Você quer ser prefeito? Bom, eu também quero, ela quer, ele quer. Vamos juntar todo mundo que quer ser prefeito. Deixa os bandidos de lado. Vamos conversar. O que nós precisamos fazer? Vamos fazer. E no momento oportuno, a gente faz uma pesquisa. O nome que sobressair, os nomes. Vai ser prefeito e vice. Pronto, resolveu o problema. Tudo dentro de um diálogo, dentro do que concerne a democracia, se eximindo de se aliar com o bandido, estaríamos trazendo algo efetivo para a cidade. Mas não, o que acontece? Fica um grupinho daqui querendo levar vantagem, querendo aproveitar do crime cometido. Outro grupinho dali se aliando com os 2 advogados mais vagabundos que existe dentro do município. 2 não, são os 2 mais. Existe um terceiro aí que, pelo amor de Deus, com certeza está fazendo parte também, mas ele não aparece tanto. E fica esse jogo de ego, de vaidades. E quem paga a conta? Você, eu. Então, para quem fica falando que eu estou com sede, que eu quero, lógico que eu quero, nunca escondi isso. Tanto quero que eu falei que me prepararia, que estudaria, que aprenderia,
para poder estar cada dia melhor à disposição dos senhores. Tem uma série de obstáculos que eu tenho certeza que nós conseguiremos transpor, e a decisão fica na mão dos senhores. Se os senhores acharem que não, paciência, vou cuidar da minha vida, trabalhar como eu estou, em diversas outras frentes, fazendo um pouquinho de cada coisa, vivendo dentro do meu mundo, dando um passo conforme o tamanho da minha perna. Simples assim. Não estou nisso para ficar rico. Se tivesse, já estaria. Fiquem com Deus. Grande abraço, bom dia e vamos retomar o controle.